Dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Patrícia Rigoni. Estamos de volta aqui com o podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Hoje eu estou aqui com um tema lindíssimo com a nossa querida Elis Evalos. Bom dia, Elis. Bom dia, obrigada pelo Um convite. prazer te ter aqui. E olha o tema de hoje, pessoal. Opa! Do chão à liderança, fé, propósito e empreendedorismo na jornada do imigrante. Você se identifica com esse tema? Porque eu achei sensacional, me identifico. E hoje nós vamos ouvir diretamente da Elisa aí toda a sua trajetória, toda a sua história de vida e de como ela foi superando cada desafio. Ela que já tem um tempo aqui, né, Elis, desde 1997, ou seja, passou muita coisa, né, Elis? Muita, verdade. Então a gente vai ficar aqui ligadinho. Como o Luiz falou aí, pessoal, você já baixou o aplicativo da rádio para facilitar escutar a gente? Estamos ao vivo aí no YouTube. Estou aqui acompanhando, tá? No chat. Você pode mandar mensagem, pode dar o like, compartilhar. Se você sentir que esse tema faz sentido, né, para outras pessoas também, compartilhe esse momento aqui com a gente. Lembrando que também fica gravado, né, todos os episódios, aqui no canal da Rádio Reli, também no meu, @Patrícia Rigoni, _8. Corre lá que tem todos os programas gravados, todos os episódios, com muito conteúdo riquíssimo para você, imigrante, para quem está querendo imigrar, enfim. Muito conhecimento aí para todo mundo, viu? Bom, então é isso, né? Estamos aqui diretamente da Flórida, agora 10 da manhã, no Brasil são 11, que a gente está agora só com 1 hora de diferença, né? E vamos preparar o coração, né? Porque esse episódio vai inspirar. Eu quero trazer aqui, então, quem é a Elis, né? Elis Evalos, ela que eu conheci em um desses eventos de empreendedorismo feminino, né? Sempre a gente se encontrava, difícil de falar, mas por fim a gente conseguiu. E assim Sim. como outras mulheres, sabe, Elis, que tem vindo aqui, a gente sabe que tudo tem hora certa, né? Então tem 2 anos e pouco que eu cheguei, então conheci há 1 ano atrás, 1 ano e meio, 2 anos, né? E aí a vida vai trazendo os movimentos, a gente reencontra, e aí dá certo, né, de fazer as coisas juntas. Então, eu acho que você é um exemplo disso, né, Elis? Tempo de Deus. No tempo de Deus, exatamente. Ó, então a Elis, ela é empresária, empreendedora em múltiplos negócios no ramo da saúde, marketing e bem-estar. Hoje eu a trouxe porque ela precisa trazer isso para a nossa comunidade, né? Os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui no sul da Flórida, mas também que estão em outros países, né? Ou mesmo no Brasil, é bom saber que existe isso, que a gente se sente um pouco mais em casa, né? A Sim, gente se sente mais acolhida, mais cuidada. verdade. Então, e nada melhor do que alguém da nossa própria cultura mesmo também para falar disso, né? Para nos cuidar. Sim. Isso aí faz toda a diferença. Eu imagino que você, quando chegou, não era bem assim, né? De muitos brasileiros por aqui. Tem toda uma caminhada com brasileiros. Vamos ouvir, né? Vamos entender. Sim. Porque olha só, ela imigrou em 97, como eu falei no início, com o sonho de estudar, né? Muita gente vem para isso. E entre trabalhos como garçonete, motorista e limpeza de casas, trilhou um caminho impressionante até se tornar CEO da Modern Medicine, New Life Orthopedics and Neurosurgery, certo? Eu faço toda a parte de marketing E para Darling eles. Marketing. Darling Exatamente. Marketing. Eu sou a CEO da Darling Marketing Aham. e também faço toda a parte de marketing da Modern Medicine, que é Perfeito. recuperação de acidentados de carro, juntamente com a New Life Orthopedic and Neurosurgery. Aí, ó. Maravilha. Mas o que mais emociona na história da Elis é que ela diz com muita firmeza. A gente conversou antes, né? Ela contou um pouquinho da história. Eu já conheço, né? Venho conhecendo há um tempinho. E realmente ela diz o seguinte: frases dela, é uma frase dela. Eu não quero deixar um legado pessoal.
o único nome que precisa ser lembrado é o de Jesus. Assim, ela fala da fé dela, e a gente estava comentando, né, o tanto que realmente a parte espiritual, né, essa parte da fé é muito importante, é um recurso humano, né, falando aqui da psicologia, é essencial muitas vezes para superar os desafios, para continuar seguindo no caminho que trilhou e que especialmente tem aquela fluidez, né, saudável, apesar de obstáculos, mas que a gente consiga ter clareza, né? Eu acho que é Sim. muito por aí. Então, nesse sentido, a gente, né, vai ouvir aí a história da Elis Sim. com muito prazer. Então, vamos falar sobre fé, recomeço, liderança e identidade também, né? Sim. Nesse processo de imigração. Uma conversa para lembrar que é possível construir algo grande mesmo começando do zero, né? Do Porque zero. quando você fala aí lá do primeiro emprego, né? Vamos entender como é que foi isso. Vamos só tomar uma aguinha para a gente começar. Isso. Cheers. Cheers. Água boa, pura. Uhum. Então, pessoal, e você, se já conhece o aplicativo da Rádio Reli, já viu que é fácil de baixar, tanto no Android quanto no iOS. Você vai ouvir a programação toda da rádio aí 24 horas. Estamos também aqui no YouTube, ao vivo, no canal oficial @Rádio Reli. Você se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta, e assim a gente vai fazendo essa comunidade crescer. Porque eu falo que aqui no Vida de Imigrante, a gente é uma comunidade também virtual, mas que está sempre conversando com esse público, conversando com pessoas como nós, que estão aí vivendo dia após dia esse lugar de uma nova trajetória longe do nosso país, né? Longe das nossas raízes. Mas que as raízes não saem de dentro da gente, né? Nunca. Então, se você quer mandar mensagem de texto também, manda aqui ao vivo, eu estou com o meu WhatsApp aqui, o 863-210-9488. Temos também o WhatsApp da rádio, o 754-276-6361. E assim a gente vai seguindo, respondendo você. Já temos aqui a Samara Souza, já está aqui mandando comentários no YouTube. Obrigada, Samara. Uhul, manda beijos para essa maravilhosa. Beijos, linda. Amo a história da Elis, olha que maravilha. Né? E é isso aí, vamos comentando, vamos compartilhando, dando like, ó, mandar um coraçãozinho para a Samara. Que querida. E é isso, viu? E também nos acompanhe nas redes sociais do Instagram, né? No Instagram da Rádio Reli, @Rádio Reli, e o meu @PatriciaRigoni_D.Baldi. Lá eu compartilho com vocês muitos conteúdos sobre essa questão imigratória, sobre as questões da mulher imigrante brasileira. Sim. E assim a gente vai construindo todo esse caminho aí de autoconhecimento, de cura interior, e vamos seguindo cada vez mais leve, que esse é o objetivo, né? Mas é isso aí, gente. Vamos seguindo então aqui na nossa entrevista. Então vamos lá, Elis, vamos lá que a gente tem um tempinho aqui para conversar e eu quero saber tudo, tenho certeza que o pessoal que está em casa também. Então é o seguinte, vamos começar do início, né? Sim, sempre Claro. tem início. Bom, você é natural de onde mesmo no Brasil? De Santa Catarina. Santa Catarina, por isso, né? A beleza dessa aí é o povo lá do sul do país, né? Eu nasci numa cidade chamada Canoinhas. Olha. E é uma cidade, né, no interior de Santa Catarina. Aham. Mas eu mudei para vários lugares porque Dentro do Brasil. dentro do Brasil, porque Aham. meu pai é do Exército Brasileiro. Sim, sim. A vida toda foi do Exército Brasileiro, sou Uhum. filha de militar, então Uhum. muito disciplinada. Sim, imagino. Mudamos para vários lugares, né, no Brasil. Então Uhum. eu morei em vários lugares do Brasil até antes de eu
vim para cá. Antes de vir para cá. Então, você já experimentava um pouco como era recomeçar em lugares diferentes, né? Sempre. Queira ou não queira. Desde criança, Sempre. então? Desde criança, desde os 5 anos de idade. Eu me recordo muitas coisas dos meus 3 anos de idade. Olha. Então, dos 3 anos, eu tive o meu primeiro chamado. Eu estava caminhando numa estrada e o Senhor me chamou e falou que eu iria para um outro país. Uau! E eu não entendi nada, porque eu era uma criancinha. Que isso! Mas foi a minha primeira memória de criança. Essa eu nunca vou esquecer. Incrível. E tem muita gente que tem essas memórias muito antigas, né? De muito novinha, né? Muito novinha, isso é muito interessante. Não dá para duvidar, né, Eu Liz? sabia que eu era uma criança diferenciada desde os meus 3 anos de idade. Isso é importante saber, né? Eu sabia que eu tinha um chamado. Olha só. E com 13 anos de idade, minha mãe me levou numa igreja e Deus falou comigo que eu iria embora do Brasil um dia e eu aprenderia outras línguas. Olha! E lá eu falei, mãe, eu quero estudar inglês. E ali foi onde eu comecei a estudar língua inglesa. Entrei para a faculdade de letras, fiz letras, aprendi o inglês no Brasil. Então, quando eu vim para cá, eu já falava fluente o inglês. Bacana, bacana. Mas olha que interessante, você já foi direto, né, para uma faculdade de letras para aprender a língua que você já sabia que ia aprender. E, na realidade, eu não queria fazer letras, eu queria fazer farmácia, mas eu não passava no vestibular. Aí, quando eu passei para letras, eu falei, é aqui mesmo que eu vou. Gente, que interessante. Bom, e aí, então, foi em 1997 que finalmente veio essa possibilidade de vir para os Estados Unidos? Conta aí pra nós. A pressão no meu espírito era muito grande. Nada dava certo para mim no Brasil. E eu queria ter casado muito jovem, ter família, seguir os princípios dos meus pais, que estão juntos até hoje, 60 anos de casado. Uau! Só que nada dava certo para mim. Então, eu sempre era aquela menina muito rejeitada na minha cidade e abandonada por namorados. E eu não entendia aquilo. Até um dia que eu falei, chega, eu vou. Vou deixar essa história. Eu vou deixar aqui e eu vou embora. E eu cheguei e falei para os meus pais, eu estou indo embora. E eles, vou embora para onde? Eu falei, eu vou para os Estados Unidos e eu vou seguir a minha vida, meu chamado. Você estava com quantos anos? Eu tinha 27 anos. 27. E como que você fez, assim? Por onde você começou? O que você pesquisou? Como é que era? Não, eu não pesquisei nada. Eu só falei que eu ia embora. Eu falei que eu estou indo para um outro país. Eu falei para minha mãe que eu ia para a Austrália. Ela falou, mas a Austrália do outro lado do mundo é muito longe. Eu falei, então eu vou para a Flórida. Olha! Então, tem toda uma história dos 3 aos 13, do 13 aos 27. Se você olhar de 13 a 27, são 14. Eu nasci no dia 14. Então, tudo que Deus fez na minha vida até hoje tem o número 3, 13 e 14. É mesmo? E 7, que é o número de Deus, né? 7 mais 7, 14. E eu sempre sigo, e sempre tinha isso comigo, Deus comigo. Número 7. Deus sempre esteve comigo na minha jornada. Eu tinha uma amiga minha que estudou faculdade comigo de letras, e ela falou, vamos fazer pós-graduação. E eu era concursada do estado, concursada do município e dava aula particular. E eu falei, eu vou pausar tudo, pedir licença e vim para fazer a minha pós-graduação na Flórida. Entendi. Na FAU, na Flórida. Você veio para estudar mesmo, estudar, né? Vim para estudar. Só que na primeira semana eu fui para a praia e estava lendo um jornal brasileiro e lá estavam procurando por uma garçonete e falava assim, procuramos uma garçonete bonita e descontraída. Eu falei, sou eu. Aqui meu primeiro emprego. Aqui meu primeiro emprego. Eu era jovem, muito bonita, tinha um cabelão preto. Eu falei, sou eu, sou linda. Imagina! Sim. Cheguei lá na hora, eles me contrataram. Então você veio direto para a Flórida. Direto para a Flórida. Aqui para Boca Raton? Eu fui para Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Sim, com um rapaz que trabalhava na WEG Electronical. E eu trabalhei na WEG por muitos anos, e aí eu conheci esse rapaz, a minha amiga também conhecia, a gente morou com ele por um tempinho ali, abriu a porta da casa dele pra gente ficar, a gente veio, e essa minha amiga não tinha nada a ver comigo. Olha só. Ela foi estudar e eu fui trabalhar. Tá vendo? Mas você continuou os estudos, né? Foi se especializando, foi procurando mais conhecimentos. Então, quando eu falei para minha mãe que eu não ia estudar mais, que eu era garçonete, eles ficaram muito decepcionados, porque no Brasil eu investi muito em estudo. Sim, eu era letrada. Literalmente, né? Concursada, letrada, e eles não, como assim?
Eles ficaram muito chateados, mas eu falei: "Calma, vai dar tudo certo". Uhum. E eu fiquei nesse meu trabalho por algum tempo, fui fazendo outras coisas, casei com um americano, fiquei casada com um americano, casei com ele, eu fui embora, voltei para o Brasil, Uhum. e daí em 98 eu estabeleci, em março de 90, tudo acontece em março na minha vida também. É mesmo? Em março eu casei com um americano e em 2001, em março de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e fui Uhum. abandonada por esse marido americano que disse que eu fiquei louca por Jesus. E realmente fiquei, Meu até hoje sou. Deus! Opa, é mesmo, Fui gente? abandonada, tive abandono do lar e sofri muito, Nossa! porque eu sou a mulher que queria seguir todos os princípios da minha família, casar com um homem só e ter ele para o Entendi. resto da minha vida. Só Sim, que ele sim. me abandonou e eu fiquei Oh, sozinha. gente. Aí foi ali Aham. que eu tive que. Eu já era dona de um estabelecimento. Uhum. Nessa altura Nessa você já altura, estava. depois de muita história, eu já era dona de um estabelecimento que Sim. era dentro de uma academia. Eu era toda fit. Ele era um cara todo fit também. Então a gente Uhum. tinha um estabelecimento e ele me abandonou com casa, com dívida, com tudo. E eu tive que aprender a fazer as coisas A todas lidar sozinhas. sozinha, sim. E nesse ano, Deus foi o ano que eu descobri que eu sou filha de um rei. E eu Uhum. falei: sozinho eu não estou, e eu vou, Então. no meio de choro e lágrima e angústia, eu não procurei ninguém, eu procurei a Uhum. Deus, a Uhum. Jesus. E eu Uhum. fui caminhando com ele, caminhando, Uhum. caminhando, caminhando. E estou aqui hoje levantada, impactada e Sim. óbvias que essa é uma história que tem até um livro que eu estou escrevendo. Como eu É sou letrada, eu mesmo? estou escrevendo um livro. Sim, O sim. título desse livro não é um título assim muito Hum, confortável de se falar, e até hum. mesmo para mim escrever eu choro muito, É tanto que eu mesmo? pauso muito esse livro. Ele está pausado em alguns momentos da minha vida porque me traz muita memória Sim, mexe, e né? mexe muito comigo, Uhum. mas o título desse livro é. Eu vou colocar até o óculos aqui para ler, Coloca para aí, mim não errar vamos o título. já vamos É, ter o spoiler do livro da Elis. o título em inglês, tá, gente? Porque eu estou escrevendo esse Ah, livro em inglês. É sim, sim. Abused, Abandoned and Rejection. Uau. Então, é o abuso, Uhum. o abandono e a rejeição. Caramba. E isso vai impactar muitas mulheres, porque eu conheço muitas mulheres que foram abusadas, muitas mulheres que Uhum, foram abandonadas e uhum, rejeitadas. E isso uhum. causa uma ferida muito grande dentro de nós. Com E por certeza. conta dessas feridas, eu tive muitas quedas na minha vida. Eu tive quedas com drogas, eu tive quedas com abuso de álcool. E Uhum. tudo isso foi sarado com o meu encontro com Jesus. Nossa. E Jesus, ele foi, assim, uma coisa na minha vida que impactou a minha família, porque eu era realmente Uhum. uma ovelha negra dita pela família, É mesmo. e porque eu era sempre muito despojada, fazia muito o que Uhum. queria, falava muito o que queria, Aham. e eu me encontrei com Jesus, eu me senti como Paulo, quando eu estava indo Ah. num caminho que era um caminho sem volta e Uhum. aonde Deus me resgatou. Se ele me resgatou, ele pode resgatar qualquer mulher, qualquer Qualquer pessoa. pessoa, exatamente. Olha que Mas maravilha. vai estar nesse livro. Depois, quando for editado, Nossa, eu volto aqui para a gente fazer a vamos edição do estrear livro, esse estrear esse livro. livro Vamos sim, com maravilhoso. Vai ter uma certeza. festa para esse livro. É realmente uma história forte, hein? Sim. E essa história, né, dessas situações, elas vieram do Brasil ou foi quando você chegou, em todo o contexto aqui da imigração? Porque quais foram os seus maiores desafios nesse início, né? Então, os maiores desafios que eu tive começaram lá no Brasil mesmo, né? Certo. Quando eu era jovem, quando eu fui, né, realmente Uhum. abusada, é um assunto bem difícil de Muito falar, mas isso delicado. aí é uma coisa para uma outra. Claro, um O outro que eu tema. gostaria muito de dizer é que no meio de Uhum, toda essa tribulação que eu tive na minha vida, os maiores uhum. desafios que eu tive aqui nesse país, Sim. quando eu tive esse abandono com esse meu marido, que é esse Uhum, americano, uhum. eu conheci o Dr. Vandenbroek, Hum, que estamos juntos até hoje. Foi olha. aonde eu vendi o estabelecimento, porque eu tinha que cuidar de um estabelecimento sozinha. Eu Sim. vendi esse estabelecimento e ele me convidou. Ele falou: Hum, você sempre com essa casa cheia, você uhum, é muito comunicativo, eu quero você para o meu marketing. Aí uhum. eu falei:
tô pronta. Tô pronta, Tô tô pronta. dentro. Tô dentro, Aham. sempre foi uma coisa que estava dentro de mim, uma paixão, é de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas. Uhum. Porque eu vi muitas coisas quando eu estive no meio de minha tribulação, eu não tive ninguém para me ajudar, com exceção de uma melhor amiga minha que me levou para a igreja onde eu aceitei Jesus. Foi assim. Foi assim. Então Uhum. eu tive uma pessoa, eu falei assim: "Eu posso ser uma pessoa na vida de alguém, eu posso impactar a Uhum. vida de alguém, eu Uhum. posso ser o exemplo Com para alguém". certeza. Dá um E ali testemunho, né? isso, um testemunho da minha própria Uhum. vida, né, da Uhum. minha queda e de eu E levantar da onde eu sua estou ascensão, hoje. claro. Sim. E eu conheci o Dr. Vanderbroek, e o Dr. Vanderbroek, ele está na minha vida até hoje. Uhum. É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, somos parceiros de negócios, Sim. estamos até hoje. Hoje mesmo ele me desejou boa sorte nesse Ai, que podcast. legal, Um cara, dia eu vou depois você trazer ele mostra aí. aqui também para ele Isso, falar, porque ele tem um conhecimento vasto na nossa área. E no claro. fim de tudo, tudo dá certo Uhum. se você tem fé. Nessa Sim. caminhada eu tive que andar pela fé. Uhum. E a palavra de Deus fala que sem fé nós não podemos agradar ao Senhor. Uhum. E eu entendi isso lá no meu começo, onde eu estava passando pelo vale da sombra da morte. Sim, E sim. ali eu falei: não, eu vou andar pela fé. Eu me agarro na mão de Jesus e eu vou. Você fez uma escolha, né? Eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha, Exatamente. ou continuar vivendo uma vida perdida, ou É. eu me regenerar e deixar que Deus trabalhe na minha vida. E eu deixei. E hoje eu dou honra e glória ao nome do Então, Senhor eu tenho uma Jesus. pergunta, assim, que é importante, porque de repente são situações que as pessoas estão vivendo, sabe, aqui, sejam mulheres ou homens, e vivem calados, né, escondem de si mesmos certas dores, certas situações. E às vezes é por conta desse processo de migração. Por que que eu estou sempre batendo nessa tecla? Porque é uma mudança radical. Mesmo quando é uma escolha super consciente, não é brincadeira a gente vir para um país que é uma cultura completamente diferente da nossa, coisas que você tem que aprender tudo de novo, né? Queira ou não Uhum. queira, a burocracia, as questões administrativas, tudo. Então, conta para a gente o seguinte, assim, se você já tinha suas questões no Brasil, mas quando chegou, você sentiu que de alguma forma isso aumentou, dificultou ainda mais? Ou o que que você acha? O que que você fala pra gente? Então, eu sempre fui uma pessoa muito guerreira, porque eu sou filha de guerreiro, né? Então, Certo, eu sou filha sim. de um homem que já venceu 4 vezes o câncer, então eu sou Uau, filha de um homem muito forte. E sim. hoje eu, assim, meu pai é um herói para mim, né. Uhum, Jesus uhum, está acima de tudo, mas meu pai é um herói para mim, e a minha uhum, mãe também, uhum. uma mulher virtuosa do lar. Eu Certo. acho que, tudo é na sua formação, da sua casa, na disciplina. Uhum. Apesar de eu ter sido uma filha rebelde, eu Sim. sempre tive meus pais como exemplo. E Uhum, sempre isso é uma coisa que é construída dentro de você desde criança, desde o uhum, feto da sua uhum. mãe ali, quando Sim, você está no sim, ventre da mamãe. verdade. Ela passou isso para mim, né, de ser É. uma filha forte. Quando eu vim para cá, eu tive que encarar muitas barreiras. Eu não sabia parte de documentação. Quando o marido abandonou, eu tive que aprender toda a papelada, aprender Olha como lidar só. com toda essa situação. Uhum, Mas se você tem força, se você a coragem, ela começa em você. uhum. Se você for esperar pelo outro, não, você Sim, tem que ser essa coragem. Então eu sim. me levantava e falava: "Hoje eu vou". Apesar das dificuldades, você Eu não desistiu, né? eu não desisti, eu Uhum, fui indo, eu sei que todas as coisas iam se ajeitar, uhum. demoram anos, a gente tem que saber esperar, porque o tempo de Deus não é o nosso Não é o tempo, nosso, não é o nosso verdade. tempo, e Sim. às vezes a gente quer colocar as coisas tudo dentro do micro-ondas, sair tudo bonitinho, e não acontece dessa forma. Instantaneamente, né, não E é por aí. não acontece dessa forma. O Aham. sucesso ele acontece se você persevera naquele caminho, porque o Uhum, caminho vai ter altos e baixos. E uhum. esse caminho que eu percorri teve muito pedregulho. É. Ele teve muitas pedras, mas o que que eu fiz? Eu decidi sempre, Uhum, deixar esse caminho onde eu estava lá embaixo, uhum. regozijar nesse caminho também, porque você Certo, aprende quando você está lá embaixo com também. certeza. Porque se você só está lá em cima, Uhum. você não vai dar o mesmo valor para a vida. Verdade. Então eu fui deixando as coisas acontecerem Uhum, e com muita perseverança,
E Uhum. cheguei onde eu cheguei hoje, eu falo, né, eu tenho uma música que tanto que eu falei isso para você, que é Sim, uma música que, eu vou cantar ela em inglês um pedacinho para você. canta pra I don't gente. wanna leave a legacy, I don't care if they remember me, only Jesus. Eu cantei muito tempo na igreja, então eu sou Uau, adoradora do você é Senhor uma também. cantora Sou também, que cantora também lindo. gospel, sou cantora gospel, amo Aham, cantar para Jesus. sim. E esse é o que fala essa música? Uhum, Eu não quero deixar antes eu queria deixar um legado, hoje eu não certo. quero deixar legado, eu quero que o nome do Senhor seja lembrado Uhum, pela minha história, porque ele uhum, me chamou para ser uma discípula, sim, para espalhar o nome dele. E nesse espalhar o nome dele, ele me usa durante esse percurso do meu trabalho, aonde as verdade. pessoas se acidentam de carro, eu ajudo essas pessoas com tanto amor, que elas ficam assim: "Meu Deus". Então, vamos já entrar nessa parte, porque pelo que eu tô vendo, assim, você é uma mulher muito enérgica, Bastante. né, uma mulher que tem visão, além da fé que não precisa nem comentar, né, que é a sua Sim, base. E aí sim, você chega aqui, você começa com um trabalho braçal, né, vamos dizer assim, mas logo você se movimenta e vai para o empreendedorismo, né. E aí eu quero que você traga para nós, hoje, quais são os seus empreendimentos e o sim, que eles fazem, especialmente para a nossa comunidade, como é que sim. funciona tudo isso? Tá, funciona dessa forma. Hum, Eh, primeiro que a minha paixão, eu falo, a minha paixão está em ajudar as pessoas em necessidade, não importa a necessidade, qual porque seja? qual Uhum. seja a necessidade. Se uma pessoa Aham. me liga, se ela caiu na minha mão, é porque Deus tinha um propósito de trazê-la até mim, seja ela por Hum. conta de um acidente de carro ou por uma queda no Publix ou no Walmart ou em qualquer Uhum, lugar, qualquer uhum. situação que seja que traga ela até mim, por Certo. conta de uma pessoa que me indicou, ou porque ela me viu no Instagram, ou porque ela me viu num evento, como Uhum, nós nos uhum, conhecemos, né, eu uhum. estou sempre em eventos, eu estou sempre Sim. me colocando à disposição em tudo que é Aham. grupo que possível e imaginável para que eu possa, espalhar o meu trabalho e o maior de todos é o boca a boca. É verdade. Por conta dos meus 25 anos nessa indústria de Uhum, acidentados de carro, uhum. eu tenho já uma imensa cartela de clientes que me Nossa, indicam. imagino. 25 anos vinte já, e então? cinco anos Gente, não é qualquer coisa não, e não é 25 dias nem meses, é muita experiência, hein, Elis? são 25 anos trabalhando nesse ramo e Uhum. com tanta excelência. Eu já Sim. tentei até várias vezes sair, mas aí eu acabo que eu vejo, a construção de tudo que foi feito até aqui, eu Uhum. só vou adicionando coisas em vez de sair, Certo, porque, certo. uma pessoa que se acidenta de carro hoje, ela não sabe o que fazer, ela fica perdida. Especialmente o imigrante, E não aí é? vem eu, a Uhum. Elis, com a experiência de 25 anos, Sim. ajudar essa Uhum. pessoa na parte médica e se essa pessoa tem dúvidas na parte legal, Uhum. eu, por conta de uma companhia de marketing que eu tenho, eu Sim. posso indicar também, a parte legal. Bacana, hein. Nossa, isso é bom demais. Então Muito eu importante. criei essa companhia que se chama Darling Marketing, tanto que as pessoas Certo. me conhecem como Darling, todo mundo me chama de Olha, é Darling. carinhoso, né, esse Eu nome. chamo Darling porque tudo eu falava Darling. Então, até mesmo o Dr. Vanderbilt Sim. falou: "Por que você não abre a sua companhia de marketing chamada Darling?" Olha, ele que Ele que me sugeriu. sugeriu. E eu Bacana. achei interessante, porque eu falei: "Realmente eu sou Darling". É, E é, é com porque certeza. eu sou uma querida. Sim, E é demais. claro que como todos as pessoas, nós temos os nossos inimigos. Mas Uhum. eu para os meus inimigos, eu gostaria de dizer que eu ainda amo vocês também. Porque eu não me Hã. importo se você tem inveja de mim, eu vou te amar da mesma forma, porque eu Uhum, sigo os princípios de que ame até o seu próprio inimigo, significa que você tem a graça e a misericórdia de Deus dentro do seu coração. Então eu uhum. não tenho raiva de ninguém, eu não tenho medo de ninguém, eu não tenho medo da escuridão, porque eu fui encontrada na escuridão. Então, você tem toda a sua história de vida aí, né, que te prova mais do que qualquer coisa o quanto é possível, né, essa nova vida.
Todas Essa as nova coisas vida. são possíveis naquele que te fortalece. Então. Então, se você caiu hoje, não te preocupe que você vai se levantar, você só Uhum. tem que saber que existem pessoas boas que podem te Uhum. ajudar. Então, eu ajudo as pessoas que estão acidentadas, Sim. mesmo se eu não vou me beneficiar com nada daquilo, porque o que Uhum. existe muita situação hoje em dia de Uhum. acidentados de carro, que as pessoas elas são batidas e as pessoas não têm seguro, as pessoas que bateram nelas não têm Ah, seguro de é? carro. Então, se Olha. elas não têm uninsured motorist, elas, o que é o UM que se Hum, fala, hum. elas não vão ter recursos. Uhum. Então eu ajudo, assim mesmo eu ajudo essas pessoas. Por quê? Entendi. Elas não sabem nada. Aqui as informações são muito limitadas para o São, né? imigrante. Então, Importante você falar isso aí. são Uhum. limitadas. Eu poderia aqui fazer um podcast com você outro dia só de informação de como as pessoas adquirir conhecimento até obtendo seguro de carro. Olha Porque só. a maioria delas Uhum. vem para mim e fala: eu não quero usar meu seguro de carro porque meu seguro vai aumentar. E isso não é Olha. verdade. Tá Então, vendo? Olha aí, não é pessoal. verdade. Isso é falta Uhum. de informação. Uhum. Então, a gente pode falar num outro dia, num Sim, podcast claro, a respeito claro. disso, por conta de Sim. hoje ser um pouco mais direcionada à minha história de imigrante. Isso. E como imigrante, eu posso falar para você que se você hoje é imigrante, não desista do seu sonho, porque se Deus trouxe você até aqui, ele tem um propósito. E o propósito de Deus para cada um de nós é diferente, Então, a nossa muito jornada é particular. diferente, É, nossos caminhos. Deus ele trilha os nossos caminhos, sem a sim. mesma gente achar que ele não está trilhando, mas ele trilha. Trilha, com certeza. E é isso aí. Bom, de toda forma, eu quero deixar aqui, né, o contato da Elis, para você que se interessou no assunto. Eu acho que assim, todo mundo tem que anotar, porque, né? Vai que acontece, a gente já tem alguém de confiança para consultar, para orientar, enfim. Vou passar o telefone, tá, Elis? Pode É o passar. 561-577-7339. Repetindo, 561-577-7339. E eu já conheci a clínica da Elis. Olha, é de alto nível, altas tecnologias, Sim. né? A gente precisa falar disso. É um lugar consolidado ali em Boca, né? Sim, Em em Boca Boca Raton. Raton. Uhum. E fácil acesso, enfim. Tem o Instagram da Elis também, @ElisZevalos, com Z e 2 Ls. Isso. @ElisZevalos. E o nome da empresa, né, a New Life, Nulife, vou falar em português, Orthopedic Orthopedics and Neurosurgery. and Neurosurgery, Uhum. né? Enfim, tá escrito em inglês, né? Tem Instagram deles? Tem Instagram e a Modern Medicine, a gente tem a parte que é onde a gente trata da coluna, que é a quiropracia, né, o médico da Oh, coluna. Mas certo. nós temos também o especialista, que é a Uhum. New Life Orthopedic and Neurosurgery, que é aonde se nós não conseguirmos ajudar você com a parte da quiropracia, a gente Sim. ajuda você com um especialista que é o ortopédico e o neurocirurgião, nós temos um dos Uhum. melhores neurocirurgiões dos Estados Unidos, É Dr. Santiago mesmo? Figueiredo, Uau! e o CEO da Modern Medicine e da New Life Orthopedic and Neurosurgery é o Dr. Vanderbroek. Ele é quiroprata, mas hoje ele não pratica quiropracia, ele está somente na parte de desenvolvimento dos negócios juntamente comigo, na parte de marketing também. Uhum. E essa é a minha paixão, gente. Se você realmente sofreu um acidente de carro, anota meu número, porque você vai ver a diferença do meu tratamento, da minha atenção, do meu cuidado para contigo, para com a sua história ali, porque Deus ele me usa não só para te ajudar nessa parte, mas eu tenho visto Uhum. que Deus ele me usa para ajudar pessoas que acabam se abrindo e se tornando amigos. E outra, é isso que eu ia te falar. Você tem uma escuta, né, Liz? Isso é importante, é algo que falta na humanidade. Eu Muito. trouxe muito já esse assunto aqui, né, dessa disponibilidade, da comunicação clara, né, e que tem a ver com a escuta. Então, eu imagino que às vezes a pessoa sofreu um acidente, às vezes ela estava num dia difícil, ela estava com outros problemas muito piores na cabeça se passando. E outra Sim. coisa, né, pessoal, uma brasileira, né?
A gente está falando aqui para o público brasileiro, imigrantes brasileiros. Então, é muito diferente você poder. Nossa, quando chega no lugar que tem alguém que fala português, eu tenho essa sensação, É né? É maravilhoso, muito bom você que não domina a língua, mesmo falando, a gente sabe que emocionalmente, na hora que aperta, Sim, vem a língua materna, sim, né? Vem português. sim. E também eu gostaria de dizer para toda a comunidade brasileira que nós temos uma terapeuta, o nome dela é Ana. Eu e Uhum. Ana estamos sempre disponíveis para estar fazendo a Olha, tradução, tá lá ajudando vocês dentro do Office com papelada, tá com vendo? dúvida, com qualquer coisa que vocês precisem no nosso Office, na nossa clínica. Nós temos pessoas que falam de diferentes línguas. Nós temos espanhol, Ah, português, inglês e crioulo. uau, Então, bacana. são 4 línguas. Nós Uhum. somos um office de 3,500 square feet. Ele é um office gigante É que acomoda grande. muita gente. A Patrícia conhece, já Verdade, foi lá sim. pessoalmente. Sim, sim. É um office que eu falo que é state of art office, que ele é Uhum. realmente um office bonito, limpo, cheiroso, com pessoas alegres. E Claro. nós temos um time que é diversificado. A Uhum. gente tem toda semana a gente tem treinamento com nossos staff para que eles possam passar o customer service, que é esse Sempre. atendimento diretamente ao cliente com excelência. Com Porque você quer excelência. tratar as pessoas da mesma forma que você é tratada. Uhum. Ou você gostaria de maltratar uma pessoa e ser tratada com Então, excelência? Não. Então, se você trata bem uma pessoa, ela vai querer voltar para esse lugar. com É a certeza. mesma coisa de você ir num restaurante e comer uma comida boa, Uhum. você vai voltar, você vai indicar. Agora, se você vai no restaurante, come uma comida terrível, e foi maltratado, você não vai querer voltar lá nunca. né? Não dá para fazer Lá isso. na nossa clínica, a gente trata você da melhor forma possível. Tá vendo? Você é a peça principal do momento que você chega até o momento que você sai. E é de verdade, né, Elisa? Eu sinto assim que tem muita verdade no que você diz, porque quando você traz aí a sua história, né, e a gente só imagina pelo título do livro, né? E eu, como psicóloga, como terapeuta também, já tem um tempo aí que eu escuto histórias também, e a gente sabe sim que existem os lugares muito escuros, né? Sombrios. Que a alma humana pode alcançar. Então, existe um mito, sabe, grego, que é o do curador ferido, que às vezes a gente faz essa analogia para dizer que quem já viveu uma dor consegue escutar a mesma dor de outra pessoa, sabe? Com Não a mesma certeza. dor, porque nunca é a mesma, mas eu quero Sim. dizer, se eu já passei por um lugar difícil, eu vou conseguir sim te escutar com verdade, te ajudar na essência, por conta dessa empatia, né, da compaixão, que é algo maravilhoso que nós temos como seres humanos e temos que usar mais, não é? Sim, com certeza. Como Sempre. seria maravilhoso se nós possamos nos colocar sempre no lugar do outro, porque Sim, você não sabe a dor daquela pessoa, o que essa pessoa está exatamente. passando. Não dá para imaginar, só se ela falar. Às vezes ela nem consegue falar direito, né? Então, quem somos nós para julgar, para Nunca. ter os preconceitos, né? E por aí vai. Acho que é por aí mesmo, viu? O pessoal, e aí, vocês já passaram por algo parecido, né? Comenta aqui no YouTube. Estou aqui ouvindo aqui, vendo a audiência de vocês. Compartilha essa live. Muito conhecimento importante. Quero repetir o telefone da Elis, porque tem que ficar gravado aí, carregar na carteira, no celular. Carrega, né? isso. Porque numa hora difícil aí a gente precisa de ajuda, né? Então é o 561-577-7339. E é isso, né, Elisa? Assim, a gente está caminhando aí já para o final da entrevista, passa muito rápido. Que pena. Sim, tá muito mas bom bater esse papo com você aqui. Vamos falando aí. Eu quero que você, se você puder deixar uma mensagem, né, assim, para quem está recomeçando, para quem sente medo, né? Enfim, o que você fala para essas pessoas? Nunca desistas dos teus sonhos. Nunca desista. Eu tive um sonho
com 3 anos de idade, um chamado, um sonho, parecia que eu estava sonhando, parecia que eu estava acordada, não consigo, descrever isso em palavras, porque quando Deus fala com vocês, às vezes a gente não consegue descrever, o que é isto, porque é só entre você e Deus. Sim. E esses chamados que eu tive foi sempre Deus falando comigo, ele está conosco, ele nunca nos abandona, ele nunca nos deixa, não se sinta sozinho, mas eu aprendi que apesar de Deus estar conosco, ele nos deu pessoas. E essas pessoas são as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Se ele colocar pessoas no seu caminho, não hesite de abrir a sua boca, conversar, porque às vezes a sua dor ela fica travada em você e aquilo vai só aumentando, a ferida vai ficando grande e você deixa de ser curado, de realizar seus sonhos por conta de não querer falar, por vergonha, por ter medo. Não tenha vergonha do seu passado, porque Deus ele não olha para o seu passado, ele olha para o seu futuro. Deus, ele é o Deus do ontem, hoje e amanhã. Ele é o começo e o fim. Ele fala que ele é o ômega, né? Ele é o alfa e ômega, o começo e o fim. Alfa, ômega, começo e o fim, o sinal da cruz. Essa semana não poderia ter sido uma semana tão maravilhosa de estar fazendo aqui esse podcast com a Patrícia, que mulher maravilhosa também, que impacta vidas com a sua história também, que é chocante. Se você não conhece a história da Patrícia, vem para cá para esse podcast maravilhoso. Eu vou começar a contar devagarzinho aqui. E muito interessante de eu estar aqui nessa época, onde Jesus está indo para a cruz, morrer pelos meus pecados e me salvar, e hoje eu posso ter a vida eterna porque eu creio nele. E isso é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Procure, porque ele bate na porta do nosso coração. Tá vendo? E abra o seu coração. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Abra o seu coração, deixa ele entrar. Deixa Deus fazer morada na sua vida. Deixa ele fazer parte da sua história. Porque a minha história, ela não é uma história eu sozinha. É ele comigo. Sim. Ele comigo. E eu acho que o principal também, né, Elisa, é você dizer que realmente Deus usa as pessoas, né? Enfim, o nome que você quiser dar, né? Cada um tem a sua fé, sua energia, né? Isso. Enfim, aquilo que move, que é o invisível, mas que é poderoso. Isso. Vamos colocar dessa forma. Exatamente. E aí, às vezes, é uma pessoa que pode passar pelo seu caminho, que pode estar do seu lado e você nem imagina, né? E essa é a minha missão também. Eu quero estar sempre reforçando aqui, esse podcast ele foi criado com esse intuito de levar conhecimento, mas também de acolher, dizer para você que você não está sozinho, né? Nunca. E às vezes é uma ajuda profissional mesmo, por que não? Eu tenho toda uma experiência aí como psicóloga, aqui eu estou com mental health coach, como mentora, como consultora. Então, muitas vezes, esse momento específico da transição imigratória, a gente pode se sentir perdido, a gente pode se sentir cansado, a gente pode se sentir desconectado da própria vida, de Deus, Sim. de várias coisas. E aí a nossa essência parece que vai se perdendo. Então a gente tem que lembrar, nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Eu tive uma família de 4 pessoas que se acidentaram de carro e este homem simplesmente falou que o passeio onde eles foram para Orlando, que era o sonho da esposa levar os filhos para Orlando, são imigrantes, falou que o passeio era um passeio desgraçado. Aí quando eles chegaram até mim, eu escutei tudo. E esse homem foi muito mal educado comigo. E no final, eu tratei ele da mesma forma que eu sempre trato todas as pessoas. Eu não vou tratar a pessoa mal porque ela me tratou mal. Sim. E no final, quando eles terminaram todo o tratamento deles, que eu consegui lá uma recompensa financeira muito boa para eles, eles vieram se retratar comigo e me pedir perdão. Olha. E isso porque eu não fui impulsiva e tratei a pessoa da mesma forma. Então, não precisa tratar as pessoas da mesma forma que elas te tratam, porque o amor, ele vai acima de todas as coisas. De tudo, acima de todas as coisas. Se você é maltratado,
não é você, não, o problema não é com você, o problema é Uhum. com essa própria pessoa. Então Uhum. você deixa essa pessoa te maltratar, não tem problema. Não tem problema. Trate ela com amor, que você vai ver que no final do dia essa pessoa vai pensar em você e vai querer modificar um dia. É a projeção, né, que a gente diz que acontece muito. Bom, então estamos aqui, né, com essa querida Elise Evalos, que trouxe aí essa história de vida, trouxe essa dica valiosíssima, né, de um serviço de excelência para um momento que muitas vezes pode ser extremamente desafiador, Crucial. especialmente para o imigrante, né? Uma brasileira aqui, uma mulher incrível que pode te ajudar. E deixo aqui também o meu contato, porque realmente, se você também está precisando de alguém para te acolher, para reconstruir, para se reconectar, né, a sua história, seus sonhos, e ter uma trajetória mais leve, né? Eu ofereço, sim, os serviços de consultoria, de mentoria, da terapia, né? Todo o pacote que me acompanha aí, que não é pouco. Gente, e vem, viu? Porque você está escutando a voz dessa mulher, só de falar com ela já dá uma sensação de paz no ambiente. Então, tá vendo? Esse aí é um dom que Deus te deu. Sim. E eu creio, né, que Sim, Deus ele sim. conecta a gente por um motivo muito maior. Uhum. Estamos conectadas daqui para frente, Sim. já por um ano atrás, que Uhum. agora Deus trouxe, o tempo de Deus é diferente, mas eu É. creio que Deus conectou a gente para a gente impactar o mundo com a nossa história. Exatamente. E Deus falou comigo que eu ia impactar o mundo com a minha história, porque quando vocês escutarem minuciosamente ou lerem os meus livros, porque são 3 livros que eu estou escrevendo. Ah, são 3, olha São 3, só. mas o primeiro tem que terminar o primeiro. Mas Deus já me deu o título para 2. Olha, que E bacana. a gente ainda vai voltar. Eu quero voltar um dia aqui nesse Claro, podcast vamos só para sim. falar dos livros, porque Com certeza. minha paixão é escrever. Como eu não tenho muito Sim. tempo, porque agora eu estou cuidando dos acidentados de carro, Aham. vai ficar para minha aposentadoria, ou certo. durante o percurso, ou no meio, vai ser aquela coisa. Sim, Que sim. Deus me dê vida até lá. Aham. Gente, liga para mim se você sofreu um acidente de carro, uma queda no Publix, no Walmart, qualquer situação que você tiver, você pode me ligar. Eu sou non-spoke attorney, eu não sou advogada, mas eu posso, por conta da minha companhia de marketing, eu posso ajudar você na parte legal também, indicando você para um serviço advocatício. E se você se acidentar, você pode ligar no 561-577-7339. Eu sempre estarei pronta para te ajudar. Exatamente. Fica o recado aí. Bom, me acompanhe também nas redes sociais, @patriciarigoni_d.baldi. Segue a gente aqui também nos canais da Rádio Reli. Essa entrevista vai ficar gravada, tanto no YouTube da Rádio Reli, quanto no meu Patrícia Rigoni, _8. Lá também temos muitos outros conteúdos. Vou deixar lá todas essas informações, o telefone da Elise, o nome das empresas todas que ela é CEO, e mais informações aí da história dela. E para fechar com chave de ouro, eu queria colocar aqui uma mensagem também, né, que sirva de inspiração, que é o seguinte: você pode até começar por baixo, você pode atravessar desertos e escuridões, mas nunca sem um propósito. E propósito, Elise, é algo que a gente vem percebendo que as pessoas estão muito perdidas. Completamente. Muito sem conseguir entender qual é o propósito. Porque está faltando, muitas vezes, escutar o próprio coração. Porque não é aqui na cabeça, é no coração, é da coragem, é o agir com o coração. E daí você vai sim encontrar o seu propósito. A fé, muitas vezes, é a ponte entre quem você foi e quem você será. A Elise traz a história dela hoje, que foi a partir daí que ela se transformou, e hoje ela é essa mulher que ela é, que serve ao outro, né? E a sua fé também com muita excelência. Então, quem você está se tornando já pode ser o seu primeiro propósito. Que talvez são vários, né? Isso. Faça São uma várias pergunta. missões. Faça uma pergunta para você hoje, através desse podcast que você escutou aqui. Quem é você? Isso. Eu sou uma mulher corajosa, sou uma mulher de Deus, sou mulher de fé. E você? Então,
Será que a gente está sabendo quem a gente é? E não adianta, nesse momento de transição, mesmo que seja rápido ou que demore, eu já trouxe aqui diversos exemplos, falo por mim mesma, vai dar uma mexida na sua essência, vai dar uma mexida nesse lugar de você saber quem você é, porque você vai se reconstruir, vai desconstruir um monte de coisa, Muitas. muitas coisas, Aham. e vai experimentar outras e tem que ter permissão, saber os limites, Uhum. mas vale a pena. Também aprender a perder, porque eu tive que perder muito para poder ganhar. Sim, sim. Eu perdi tudo. Se eu contar para vocês o que eu perdi e aonde Sim. eu estou hoje, você fala isso aí é Não é milagre. possível. Não é possível. Então Aham. você muitas vezes vai ter que perder e não vai entender nada porque está perdendo. Uhum. E no meio das perdas você tem que se alegrar, porque você não pode só se alegrar nos ganhos, Sim. porque senão a vida não tem graça. Exatamente. E é nessas perdas também que a gente vai encontrando o que realmente tem valor, não é? Isso no mesmo, final das Patrícia. contas. Bom, então, se você gostou desse episódio, compartilha com quem você sentiu que precisa, né? Sente que essas palavras de hoje, que essa conversa inspiradora vai ajudar outras pessoas. A Rádio Heli, ela é uma rádio internacional, rádio e TV, na verdade, né? Sim. Porque está também presente aí no canal do Roku, né? Na plataforma do Roku. Então, é um Legal. prazer estar aqui falando e levando esse conhecimento para o mundo. Como eu falei, quem está no Brasil já vai pegando as dicas, né? Já vai se inteirando desse universo da imigração, se você vai fazer isso agora ou não, se você sente que tem um chamado para isso ou não, Sim. assim como a Elis falou, né? Do chamado que ela teve lá de pequenininha. Muitas outras pessoas aqui também já falaram isso, sabe? E é incrível, porque eu acredito muito nisso, né? A gente tem sim os chamados. E aí você está nos escutando também aí em outros países, outros continentes. Sim. Às vezes você pode servir de inspiração, quem sabe abrir um serviço desse em outro país, não é? Sim. Por que não? Sim. Estudar, conhecer, se preparar, tudo isso vai ser muito bom. Acordar já é um milagre, né? Quando você acorda, eu já agradeço a Deus porque ele me despertou. Agora, acordar e correr com a visão, correr com aquilo que Deus tem para você para esse dia, aproveitar o seu dia de forma excelente, é diferente de você sentar e não fazer nada. Porque eu posso dizer que muitos querem ser e ter o que eu tenho e sou, mas eles não querem fazer o que eu faço. Então, cadê o caminhar, né? Cadê a jornada para seguir? Nada vai cair do céu de graça, não, né? Nada caiu do céu para mim, gente. Ai, mas Jesus estava com você, Deus estava com você. Sim, ele estava comigo, mas ele falou que eu tinha que correr com aquilo que ele estava me entregando na minha mão e fiz a minha parte. Exatamente, é isso mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Fiquem aí com a programação da Rádio Heli, mas não esqueça, toda terça-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Heli. Se você não baixou o aplicativo, baixa o aplicativo, segue nas redes sociais, segue no YouTube, que estamos sempre ao vivo aqui toda terça-feira com o seu podcast live Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Eu sou a Patrícia Rigoni e hoje agradeço aqui a presença da Elisa Evalos. Muito obrigada.